rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise aqui no canal. E o negócio é o seguinte, ó, vamos falar de futebol de verdade. É quarta-feira de Brasileirão, Champions League, nada. Não é nada de Champions League. Bom, o que eu gosto é de falar de Brasileirão. Tem jogo do Cabuloso. Eu vou deixar uma braba aqui pra gente, sem clubismo, tá bom? Na maciota. E o negócio é o seguinte, se você gosta de mim e gosta do conteúdo, já se inscreve aí, deixa um like. Manda pra aquele amigo que gosta de fazer uma fezinha também. Então, bora lá, sem enrolação. Não vou ficar enchendo seu saco, não. Bragantino e Corinthians, deixa eu dar um zoom aqui pra ficar melhor pra vocês verem. Aqui, o negócio é o seguinte, Corinthians tá completo? Corinthians tá completo. Bragantino vive uma fase péssima, gente, tomou o gol, né, em 9 dos últimos 10 jogos, contra um Corinthians que embalou em uma sequência de 3 vitórias, vem bem no campeonato, num momento crescente, né, sonha que quando a gente olha a classificação, o Corinthians ainda tem esse sonho de chegar mais próximo aqui da Libertadores, né? Quem sabe, às vezes o Cruzeiro vence a Copa do Brasil e aí abriria mais uma vaga para a Libertadores. Dos times aqui é Vasco, Cruzeiro, Fluminense. O próprio Fluminense, né? Caso vença a Copa do Brasil também pode abrir mais uma vaga, então o Corinthians tem interesse nesse campeonato. Enfrenta um Bragantino que faz um campeonato péssimo, muito mal. Surpreendente, né? Acho que todo mundo esperava mais desse Bragantino, mas acabou que não rendeu. Nos últimos 10 confrontos, o Bragantino tem mais vitória do que o Corinthians, surpreendente. Pra ser bem sincero, achei surpreendente aqui. Mas os últimos jogos todos saíram mais de 1,5 e ambas marcam. É algo que eu gosto, beleza? Vamos olhar aqui na Loto, rapaziada, qual que é a melhor entrada desse jogo. Vou deixar uma pra cada. Vai ser bem simples aqui, beleza? Jogos de amanhã. Campeonato Brasileiro. Vamos lá pro Brasileirão. Cadê o Brasileirão? Ah, achei, cara. Bragantino e Corinthians. Mais de 1,5 a 1,41, tá bom? Pode ser uma boa entrada aqui. Mais de 1,5. Com gol do Corinthians. Vai bater um odd de 1,62. Eu gosto, beleza? Sair 2 gols no jogo, sendo um desses gols do Corinthians, acho uma excelente entrada. Então, já bora pro próximo jogo. Aqui, nos confrontos diretos, não quero olhar isso, eu quero olhar os últimos jogos. O Corinthians tem uma média menor, né, de 1,5, mas o Bragantino tem tomado muitos gols, é um time que faz também, jogando em casa, acho interessante, tá bom? A gente pode buscar também aqui, ó, fase ruim do Bragantino, né? Sofre muitos chutes. A gente pode buscar algo aqui, né? Pra... Ambas marcam também, beleza? Ambas marcam. Eu acho bem interessante também nesse jogo. Ó, de 1,94. Vejo uma boa oportunidade. Vitória Internacional, um jogo muito legal de se acompanhar, mas muito difícil de trabalhar também, viu, gente? É quase que um confronto direto, não, mas é um confronto na briga contra o rebaixamento. O Vitória precisa vencer. Se vencer, talvez já até sai da zona. Recebe o Internacional em casa. Internacional esse que enfrentou o Atlético com um jogador a mais desde o primeiro tempo e não conseguiu vencer. O Inter não vive uma boa fase. O Vitória vem de uma derrota contra o Cruzeiro no Mineirão. Perdeu para o Corinthians também com um a mais. Jogo muito difícil de trabalhar. São dois times que não passam, né, confiança. Não são times que eu gosto sim de trabalhar. Eu iria mais para o lado de cartões aqui, talvez escanteios. Vamos juntos aqui ver o que tem de bom nesse jogo. Internacional e Vitória, escanteios, mais de 7,5, que mais de 4,5 cartões. A gente pode criar uma aposta aqui, ó, com mais de 4,5 cartões, mais de 7,5 escanteios, 8 escanteios no jogo. Eu acho bem puxado, na verdade. Pode ser até 7 escanteios no jogo, uma odd mais segura. Odd 1,66 também, 5 cartões, 7 escanteios. Quando a gente olha aqui, a média deles não são tão altas, né? Mas é um bom jogo, acredito num jogo movimentado. Não gosto de buscar vencedor aqui. Botafogo e Vasco da Gama, eu já falei, vou repetir. A fase do Vasco é melhor do que a do Botafogo. Vive um momento melhor, né? Apesar da derrota pro São Paulo.
O Botafogo vem aí de 2 empates, empatou com o Santos, empatou com o Mirassol, mas não joga bem, não convence. E aqui é clássico, gente. Clássico eu não gosto de mexer. Eu já falei e minha recomendação para vocês também é não mexa em jogos clássicos. Atlético Mineiro e Bahia. O Bahia jogando fora de casa é horrível. Vou até colocar aqui pra gente ver. Pra vocês verem aqui, ó. O Bahia fora de casa, o último jogo que ganhou do Brasileirão foi 16 de agosto, setembro, outubro, novembro. Já tá indo pra 3 meses. Perdeu de 5 pro Mirassol, o Fluminense empatou com o Ceará. Perdeu pra todo mundo fora de casa. O jogo que venceu aqui foi da Copa do Nordeste, tá bom? Foi eliminado da Copa do Brasil fora de casa, então não é um time confiável. Mesmo que o Atlético não estava tendo uma fase boa, o time do Atlético tem jogado bem melhor, tá bom? Eu sou cruzeirense, mas eu falo. Tem jogado bem melhor, o São Paulo deu uma cara nova pro time, o time tem um padrão, tem algumas características bacanas. Então, esse jogo aqui, pra ser bem sincero, eu iria para algo relacionado ao Atlético Mineiro. Pode ser uma chance dupla, que é 1,28 para fazer uma dupla, ou até mesmo um empate anula, odd 1,50 do Atlético. E também eu gosto desse mercado aqui. Vamos ver qual que vai estar a odd para o Atlético vencer um dos tempos. Aqui, ó, odd 1,66. Gosto dessas 3 opções faladas, beleza? Sobre escanteios aqui, muita gente gosta, né? Média baixa dos dois times, então prefiro ficar de fora. Média de cartões do Atlético é bem alta, né? Mais de 6 por jogo. Do Bahia não tanto, talvez uma entradinha em cartões também. Aqui, mais um jogo da Série A, Grêmio e o Cabuloso. Agora sim, vamos falar de time grande, viu, rapaziada? Brincadeira. Jogo interessante, o Grêmio vem muito bem, né? 3 vitórias seguidas dentro de casa, contra um Cruzeiro que não se recusa a perder. Tá com a segunda sequência invicta aí do campeonato, né? O time que tá mais jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, no caso. A segunda melhor série do Cruzeiro sem perder na temporada. A gente pode ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos sem perder. Com muitos empates, né? Mas o Cruzeiro é um time duro. O Grêmio não tem sido um ataque tão eficiente, não tem uma média alta de gols marcados. E o Cruzeiro uma média baixíssima de gols sofridos. Não sei dizer se gosto desse mais de 1,5. Historicamente eu gosto. São jogos bons, mas falando de momento, aqui vejo um jogo duro mais uma vez. Cruzeiro fora de casa, talvez um menos de 3,5. A gente pode fazer algo relacionado aqui com chutes a gol do Caio Jorge, do Matheus Pereira. Carlos Vinícius vive um bom momento. Pode ser até um chute a gol de cada um dos centroavantes. Menos de 3,5 gols. Deixa eu tirar essa aqui. Dá uma odd 2,42. Eu gosto muito dessa odd. Não acredito que vai ser um jogo de goleada. Os jogos do Cruzeiro, como eu disse, não tem saído muitos gols. O do Grêmio também não. Gosto muito dessa entrada. Muito mesmo. Vou tirar até um print dela aqui. Pra deixar, viu? Porque tem bastante interesse para eu não esquecer dela amanhã. Um chute a gol de cada um dos centroavantes e menos de 3,5 gols, odd 2,42, gosto demais. Então, pra mim é isso. Não gosto de gols, over gols não gosto. A zaga do Cruzeiro tá muito bem, muito segura. Tem a volta do Fabrício Bruno, a volta do Vidalba. Vejo um jogo duro, é clássico, né, nacional. Os jogos do Cruzeiro costumam ser bons para escanteios também. A gente pode dar uma olhada nessa linha de escanteios. Mais de 8,5 aqui, 1,36. Cruzeiro ter 5 escanteios, eu não gosto tanto. Mas esses escanteios do primeiro tempo talvez seja interessante, dependendo da linha, né? Mais de 3,5. Pode ser que seja para alguma dupla. O 5 eu já acho um pouco esticado. Ainda mais se o jogo estiver bem travado. Que não é algo que será surpresa. E por último, São Paulo e Flamengo, jogo interessantíssimo. Para começar é clássico, né, gente? Isso aqui protagonizaram grandes jogos nos últimos tempos. Aqui nos últimos 10 são 4 vitórias do Flamengo, 3 do São Paulo e 3 empates. Então bem equilibrado. A gente tem jogo do over, a gente tem jogo do under.
Então 50% dos jogos são over 1,5, 50% são abaixo de over 1,5. Então, jogo dificílimo, rivalidade absurda que se tornou, né? O São Paulo, que vinha numa fase terrível, acho que uma das piores fases aí que eu lembro do São Paulo, não no ano todo no geral, né? Mas de fase mesmo, do curto período de tempo, péssima fase, venceu o Bahia, venceu o Vasco, enfrenta um Flamengo que vem de uma vitória contra o Sport e perdeu o Fortaleza. Uma coisa a gente pode ver aqui, ó, o Flamengo não tem ganhado primeiros tempos. Então não perdeu para o Estudiantes, empatou com o Corinthians. O primeiro tempo dos jogos do Flamengo não tem sido movimentados. Eles podem até ser movimentados, na verdade, mas não tem sido de sair gols, então essa odd aqui eu já não gosto. O 1,5 não me passa segurança. O Flamengo pode ser, às vezes, né? Em alguns jogos, na verdade, o Flamengo é um time que cria muito, mas tem dificuldade de marcar muitas vezes, tá bom? A gente vê aqui uma tendência de under goals do São Paulo, né? O São Paulo tem uma média altas de chutes, o Flamengo uma consistência ótima de passe. E os dois times sofrem muitos chutes, baixa precisão em chutes a gol do Flamengo. É o que eu tô falando, o Flamengo cria muito, domina muito o jogo, mas não faz gol. Tem dificuldades. Pode ser que faça 5 no São Paulo? Pode. Pode ser que faça até 10, mas não é o esperado, galera. Isso aqui a gente tá tentando adivinhar o que vai acontecer para prever. E aqui a gente vê o São Paulo é um time que tem bastante escanteios, né? E o Flamengo já é um time que não tem tantos escanteios, então talvez um mercado, até por se tratar de um jogo no Morumbi, tá bom? Mais de 3,5 escanteios para o São Paulo, eu gosto dessa linha. Não acho que o São Paulo vai ficar totalmente acuado contra o Flamengo. E também, às vezes, até para o São Paulo ter mais escanteios no jogo, aonde 2,90 é uma entrada boa. Eu gosto, vejo uma boa oportunidade aqui, tá bom? Eu quero até ver aqui se vai ter alguma coisa relacionada a isso. Vamos olhar as possibilidades. Mais de 2,5 cartões. Mais de 7,5 escanteios aqui. Eu queria achar pro São Paulo ter mais escanteios, talvez no primeiro tempo ou até no jogo, tá bom? Eu gosto bastante, 2,85. Não é uma entrada assim super segura, uma entrada tranquila, igual as outras que eu falei, mas é uma entrada que, na minha opinião, tem valor, até pela média de escanteios marcados aqui. Eu gosto bastante de trabalhar esses escanteios a favor do São Paulo, beleza? E cartões também, mais de 4,5, não me agrada tanto, para ser sincero. Mais de 1,5 no primeiro tempo. Não, então eu ficaria mais na questão dos escanteios mesmo, tá bom? Então bora lá, fechamos nossa quarta-feira. Encerrada a quarta-feira aqui. Relaxem, que tem a quinta-feira ainda, mas antes disso, deixa seu comentário, o que você tá achando, se você tá gostando ou não do conteúdo, se você tem alguma dica para melhorar, se tem alguma entrada que você acha que não tem sentido, ou se tem outra que você gosta muito, deixa seu comentário, se inscreve, dá o like, e se puder, compartilhe o vídeo com um amigo, que isso ajuda demais, beleza? Então, respira e bora pra quinta-feira. Quinta-feira aqui, interessante, ó. Tem alguns jogos que eu gosto muito. Eu vou tirar esse do Salzburg aqui, que apesar de eu gostar, não acho tão interessante. Que são os jogos do Bolonha, do Betis e do Stuttgart. Eu gosto muito desses 6 times. Do Bolonha é o que eu gosto menos, mas eles são favoritos, eles jogam em casa. Mas tem um detalhe gigantesco aqui, ó. O último jogo do Betis na Europa League, o Betis estava empatando 0-0, fazia um bom jogo, deu no segundo tempo, tirou os jogadores titulares e colocaram os reservas. A gente tem que ficar muito atento a isso, tá bom? Muitas vezes os times não dão valor à Europa League, ainda mais agora que é bem mais fácil classificar, né? Eles classificam, passa 24 times, né? O oitavo passa direto e no nono ao 24º jogam como se fosse um playoffs. Então, muita atenção, mas de toda forma, o jogo do Bolonha eu gosto para gols. Eu separei 3 jogos que eu gosto para gols aqui. Bolonha e Brann, até pelo Brann, né? Um time muito bacana, até mais do que pelo Bolonha. Time norueguês.
Gosto muito, tá bom? Do mercado de gols. Mas eu não vou falar tanto desse jogo. Aqui eu gosto muito, ó. Jogo interessantíssimo. Lyon, que pode ser o destino do Endrick, né? Enfrenta um Betis muito bem estruturado. O Antony tá jogando bola demais, gente. Inclusive, eu achei que ele iria para a seleção brasileira. Eu achei que o Antony ia na convocação, que ele tá fazendo por merecer. Mas a gente vê aqui chutes, gols e gols e gols. Os jogos do Real Betis são maravilhosos. Os jogos do Lyon não são tanto para gols, né? Mas eu quero ver uma coisa aqui que vai ser interessante, ó. O Betis em casa marcou, só não marcou contra o Atlético de Madrid, né? Na verdade. E o Lyon fora tem sofrido, que ó, sofreu gols aqui, sofreu gols. Vence por 1-0 ou sofre gols, né? Basicamente. Tem o 0-0 aqui também. E aqui é o seguinte, ó, jogando dentro de casa o Betis só não marcou contra o Atlético de Madrid, mas o Lyon é um time duro. A gente pode ver que ganhou 3 jogos por 1-0, teve um 0-0 fora de casa. O contra o Bayern é amistoso, é um time duro, mas eu gosto muito desse Real Betis, tá bom? Joguinho de quinta-feira, Betis e Lyon. Popular aqui. Não gosto pra ser bem sincero, eu gosto muito desse 1,5. Antony dá um chute ao gol. O Antony é o dono do Betis, né? É o melhor jogador do time, do ataque, tá bom? Então ele costuma chutar muito. É uma boa pedida pro Antony ter um chute ao gol. E eu tinha uma entrada interessante aqui que fugiu. Fugiu completamente. Deixa pra lá. Então, mais de 1,5 pro Betis, pro Antony ter um chute ao gol. A gente pode fazer também uma dupla chance aqui, Betis ou empate, e mais de 1,5, provavelmente, odd de 1,55. Gosto muito dessa entrada, acho ela muito justa. A gente pode adicionar um Antony chute a gol para deixar ela mais completa com a odd maior. E Stuttgart e Feyenoord é outro jogo aqui. Jogo bom demais para gols. O Stuttgart é favorito, é bom, mas eu não acredito que o Feyenoord é um time que vai ficar coado, que vai só ceder chances. Algumas linhas aí a favor de chutes do Feyenoord vão estar interessantes, e a linha de gols também com certeza vai estar interessante, apesar dessa temporada não ser uma temporada tão goleadora do Stuttgart. É um time que eu gosto bastante para trabalhar em gols. Mas a Europa League eu sei que não é tão interessante, eu vou focar mais nesses 3 jogos do Brasileiro. Vou começar pelo melhor, na minha opinião. Palmeiras e Santos. O Santos está enrolado. Essa que é a verdade. O Santos tem que começar a rezar pro Vitória e Fortaleza não ganhar seus jogos, porque o Santos está enrolado. Vai enfrentar um Palmeiras embalado, classificado para a final da Libertadores, e o Santos não joga bem, não faz bons jogos. Nos últimos 10 confrontos são 9 vitórias do Palmeiras e uma do Santos, com 1,5 em 7 jogos. Pelo momento maravilhoso do Palmeiras, pelo momento péssimo do Santos, a odd nem parece ser um clássico, né, gente? É meio absurdo isso. Um clássico desse tamanho com essas média de 6 cartões nos últimos confrontos, 10 escanteios, então tem coisa boa pra gente trabalhar aqui. Eu iria com o Palmeiras vence, mais de 1,5 gols. A gente pode trabalhar em escanteios, talvez escanteios no primeiro tempo. Cadê? Aqui é o primeiro tempo, mais de 3,5 escanteios, eu gosto dessa entrada. E aqui o mais de 7,5, pode ser o mais de 8,5 escanteios. 7,5 para ser uma entrada mais segura, beleza? Pode ser 7,5 e mais de 4,5 cartões. É um binguinho, não é um binguinho não, né? Dá uma odd de 2,80. 2,80, tô sem óculos aqui, tá? Uma odd de 2,80 justíssima. Palmeiras vence mais de 1,5, 8 escanteios e 5 cartões. Até pelo histórico recente e pelo que vem apresentando de futebol cada um dos times, o Palmeiras é muito favorito. Não gosto de trabalhar em clássico, mas o histórico aqui é completamente favorável e o momento dos times também. Outro jogo que a gente trabalha aqui, Fluminense e Mirassol, beleza? Fluminense e Mirassol, jogo dificílimo. O Fluminense em casa é muito forte, são 6 jogos sem perder, apenas uma derrota nos últimos 10, entre Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americana
Então é um time interessante contra o Mirassol que deu uma oscilada nos últimos jogos fora de casa. É um jogo, pra ser sincero, que eu não sei muito o que esperar, viu, gente? Muito difícil. O Mirassol empatou o último jogo por 0-0 contra o Botafogo em casa. Não apresentou um bom futebol que tem apresentado. Então isso me deixa um pouco com o pé atrás também. Mas a sequência invicta do Mirassol de 5 jogos contra um Fluminense que tem vencido por placares magros. Então esse jogo aqui talvez eu iria para um under gols, mas é um jogo que eu acho bem difícil, para ser sincero. O Mirassol tem total capacidade de fazer valer essa odd 4. Eu não concordo com essa odd 4 pro Mirassol, pelo futebol que eles apresentaram, né, no campeonato. Então talvez a gente possa trabalhar até no handicap aqui, ó. Aqui, ó, pro Mirassol perder por 1 gol de diferença e menos de 3 gols e meio na partida. Aí, tem que criar a aposta, perdão. E gols menos de 3,5 gols na partida, com handicap aqui do Mirassol mais de 1,5. O Mirassol pode perder por até 1 gol. Isso aqui dá um odd 1,52, um odd 1,52 que eu gosto muito. O último confronto direto deles, o único que tem na nossa base de dados, saiu 2-1. Mas o momento aqui, o Fluminense não é um time over. Apenas a gente pegou menos de 3,5, né? Apenas um dos últimos 10 jogos do Fluminense saiu mais de 3,5 e 2 do Mirassol apenas. Então eu gosto muito dessa entrada. E para fechar aqui, Ceará e Fortaleza, clássico. Para o Ceará vale muito uma possível vaga numa Sul-Americana, né? E a fuga do Z4 também. Mas para o Fortaleza, jogo importantíssimo. É um jogo acessível para o Fortaleza, né? Clássico. Um jogo acessível no sentido de... Na minha opinião, o jogo contra o Flamengo não era um jogo acessível para o Fortaleza e eles ganharam pontos surpreendentes que colocaram eles de novo numa briga pela permanência na Série A. O Ceará é muito mais acessível, mas é clássico, gente. Clássico é sempre difícil. Nos últimos jogos entre eles, aqui ó, não temos alta incidência de gols em todos, mas não muitos e muitos cartões amarelos. É o que eu já imaginava, para ser bem sincero com vocês. Ceará e Fortaleza, cartões mais de 6,5, linha altíssima, mais de 2,5 cartões no primeiro tempo. Então o mercado já se preveniu contra isso. Muito difícil de mexer aqui. É um jogo que eu deixaria completamente pro ao vivo. Talvez trabalhar em under aqui, mas a odd, a verdade, não compensa. O 2,5 eu não gosto, porque se sai um gol rápido na partida, fica pegado. Os handicaps é um clássico, tudo equilibrado. Um jogo que eu deixaria para trabalhar no ao vivo. Tudo pode acontecer. E acompanharia lá no grupo do Gold, que o link tá na descrição aí. Vão ter as melhores entradas dessa quarta, tá bom? Então, chegamos ao fim. Muito obrigado pela companhia em mais um vídeo. Tamo junto. Se você, mais uma vez, né? Se você gostou do vídeo, se inscreva, dá seu like, compartilha aí com seus amigos que gostam de fazer aposta, se você gostou das análises. E comenta também o que você achou. Se quiser me mandar lá no Instagram, @AugustoGold, é até mais fácil de eu olhar. A gente vai seguir juntos. Valeu? Tamo junto, aquele abraço e ótimos wins pra gente nessa quarta e quinta-feira de muito Brasileirão.